O serial killer brasileiro. Bom, não é de agora que já ouvimos falar de histórias de serial killers. Eu não vou citar uma porrada aqui, até porque não é preciso, mas dentro de um dos mais famosos é o caso do Jack, o estripador. Eu não irei contar a história dele aqui, creio que muita gente conhece, então esse cara dispensa apresentações. Mas a verdade é que muitas pessoas pensam que esse tipo de caso só acontece afora. Mas para quem gosta de uma aventura na história, sabe que o Brasil já teve o seu. E esse é o caso do Marcelo Costa de Andrade, que ficou conhecido como o Vampiro de Niterói. Para entender como tudo isso começou e o que motivou a fazer os atos, vamos começar pela história do Andrade. Bom, sua mãe se chamava Sônia Xavier Costa. Ela é empregada doméstica e seu pai era balconista de um bar. Sofrendo com a violência todos os dias, assistia sua mãe ser espancada diariamente pelo seu pai. Seus pais se separaram e foi obrigado a voltar para o Ceará para morar com seus avós. Sua vida com seus avós durou até os 10 anos, já que sua mãe o trouxe de volta para o Rio de Janeiro. Depois de um tempo ele fugiu de casa e passou a morar na rua, sobrevivendo apenas de... Enfim, né? Morou na rua até ser colhida pela Casa dos Meninos, uma entidade que abrigava garotas de 6 a 13 anos. Aos 14, já não podendo mais morar na casa, voltou para as ruas e de novo para aquilo. Ele não gostava, mas era a única forma que ele tinha para sobreviver. Já mais velho, ele conheceu um porteiro de prédio com o qual começou a se relacionar. Morando com o homem, passou a frequentar os cultos de uma igreja evangélica. Aparentemente, ele conseguiu estabilidade em sua vida. Voltou a morar com sua mãe, arrumou um emprego fixo como vendedor de bolsas e mais tarde como distribuidor de panfletos. Mas por menos conturbado que sua vida parecesse estar, sabe que foi daí que começou a sua horrenda trajetória de psicopata. Tudo começou com a investigação da morte duvidosa de um garoto de apenas 6 anos de idade. Ivan havia sido encontrado em 1991 num esgoto, vestindo apenas a bermuda. Logo de início, os investigadores acreditavam se tratar de um afogamento, mas depois da autópsia indicou que o garoto havia tido uma morte por asfixia e violência sexual. O irmão do garoto, Altair, foi interrogado pela polícia. Logo foi descoberto que se tratava de um homem que molestou e assassinou o irmão do sobrevivente. A partir da reconstrução do episódio, que tirou a vida do garoto, a polícia iniciou uma árdua investigação. O autor do crime brutal foi Marcelo, que confessou o assassinato de imediato e afirmou que está surpreso com a lentidão com a qual foi encontrado pelos policiais. Na delegacia, ele confessou os outros crimes, descrevendo com frieza e clareza todas as ações horríveis cometidas contra as 14 crianças que tinham de 6 a 13 anos. Os assassinatos foram cometidos em um curto período de apenas 8 meses. Bom, o primeiro crime ocorreu em abril de 1991, quando voltava do trabalho. Ao encontrar com um garoto vendendo doce na avenida, Marcelo abordou a criança oferecendo dinheiro em troca de ajuda em um ritual religioso que nunca aconteceu. Ao levar o menino para o matagal, o assassinou, tentou abusar da criança que resistiu, fazendo com que Marcelo o agredisse com uma pedra e depois o asfixiando e o violando. E daí que dava o início de uma trajetória de crimes. Foi a sua segunda vítima que finalmente deu início ao seu pseudônimo, Vampiro de Niterói. Ao abordar da mesma maneira o garoto Anderson Gomes Goulart, 11 anos, o Vampiro de Niterói abriu sua cabeça com uma pedra, bebendo mais tarde o sangue que escorria e era guardado em uma vasilha. Bom, então você pode ficar um pouquinho indignado, mas o Marcelo não foi condenado por nenhum crime. Isso porque a justiça considerou o criminoso com retardo mental, sendo assim irresponsável pelos seus crimes. Como consequência, o assassino foi encaminhado para um manicômio que, de 3 em 3 anos, realizava exame psicológico para saber se ele estaria curado ou não de sua loucura. Em outubro de 2017, a defesa de Marcelo entrou com pedido de liberdade para o rapaz. Tanto a promotoria quanto o próprio laudo médico do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, local onde estava internado, afirmaram que ele não possui capacidade para se reentregar à sociedade sob nenhuma circunstância. Eu sei que muita gente no vídeo pode estar puto porque ele não foi para prisão e apodrecer nela, então eu quero dizer que isso seria pouco para ele. Eu fui pesquisar sobre manicômio no YouTube e descobri que os tratamentos nesse manicômio são piores que a da prisão. Então fui pesquisar mais a fundo sobre isso e descobri que os loucos eram tratados feitos animais. Então eu não duvido nada que o Andrade foi tratado da mesma forma. Para você ter uma ideia, os caras viviam em condição desumana, dormindo sobre capim sujo de fezes e urina. Então, mano, que na época os caras viviam nessas situações, eu não duvido nem um pouco que ele viveu da mesma forma. Talvez até pior, não sei. Até porque estamos falando de uma manicômio, não de uma prisão. Então eu não duvido nadinha que ele sofreu lá dentro. E como ele ainda não conseguiu sua liberdade, vai ficar lá sofrendo. Por isso que eu acho que foi um grande acerto da justiça, porque as pessoas queriam que ele pagasse pelo que ele fez com as vítimas e não ficasse de boa numa cela como se nada tivesse acontecido. Mas deixando bem claro, isso é só o que eu penso, até porque para mim
mim, por mais que ele tivesse um retardo mental, não iria fazer o menor sentido ele não pagando pelo que fez. Alguma coisa tinha que ser feita e ponto. Melhor ele estando num manicômio e sofrendo do que ele estando numa cela e super de boa sem sofrer nada. Se você for sensível a esse tipo de assunto, mas aguentou até aqui, sabe que você está de parabéns. Mas agora eu quero que você fique relaxado, porque só vou explicar o porquê ele fazia esses crimes. Bom, segundo ele, as crianças tinham o rosto e pele bonitas e bebiam seu sangue para ficar bonito igual a elas. Ah, e não tem um Altair? Então, ele se salvou porque o Marcelo perguntou dele se ele amava ele. E para se salvar, o Altair disse que sim. Bom, em algumas cenas, a polícia encontrava leite e pão. E quando a polícia o questionava sobre o porquê ele deixava as comidas para os cadáveres, segundo ele, era para alimentar os espíritos das crianças. Ele também se sentia prazer em fazer aquelas coisas sádicas. E o Marcelo era um cara religioso. Então ele acreditava que estava fazendo bem para aquelas crianças e que elas iam para o céu. Creio que muita gente sabe o que é enfim, é isso aí que vocês estão vendo na sua tela. E lembrando, ele fazia isso com criança, maluco. Crianças. Enfim, o cara é um louco. E o que mais marcou a psiquiatra do caso foi o olhar, maluco. Ela disse que ele não sentia remorso algum em contar aquelas coisas que ele fazia. E que quando ele olhava para você, simplesmente você não existia. É como se existisse algo além de você no universo dele. Se você for procurar vídeo dele no YouTube, você realmente consegue perceber isso. É um pouco difícil entender o que ele fala, já que parece que ele tem um ovo na boca. Enquanto eu andava aqui no YouTube, eu percebi que ele parece uma criança. Então logo eu associei ele àquela síndrome de Peter Pan, que são aquelas pessoas que sentem dificuldade em se enxergar como uma pessoa adulta. Eu andava pelo YouTube atrás de informações e, mano, os psiquiatras admitiram que foi muito difícil analisar esse cara. E de acordo com eles, ele não tinha esse lance de ser um cara psicótico. E a psiquiatra disse que ele tinha uns traços de personalidade. Ela disse que ele tinha dificuldade em associar o que era real e o que não era. Depois de um certo tempo, ele disse que estava arrependido do que fez. Ele pediu para não ser condenado e não ser colocado com os outros presos, porque ele sabia que ele fosse colocado com os outros presos, ele iria ser morto. Então, na minha visão, eu acho que ele só falou que estava arrependido só porque ele iria ser morto. Mas resumidamente, o filho da mãe não se arrependeu não. Eu sei que por mais que eu explique tudo aqui, você ainda achou injusto ele ter ido para o manicômio e ter sido inimputável de seus crimes. Por favor, se você tiver estômago, eu consegui ler de boa, mas estou falando isso porque minha irmã gosta de história e ela foi ler e não gostou nadinha disso aqui. Então por isso que eu estou deixando avisado e você finalmente vai entender o porquê a prisão é fichinha perto disso aqui. Bom, de qualquer forma, eu queria falar sobre esse caso. Na verdade, eu fui uma das pessoas que estava se aventurando nas histórias. Pra falar a verdade, nem eu sabia que já teve um serial killer no Brasil e percebi que pouca gente conhece essa história. Então por isso que eu quis fazer um vídeo sobre. Bom, de qualquer forma, eu estou cansadão e agora são 3 horas da manhã e eu quero apenas descansar. E por fim, pessoal, vou ficando por aqui. E valeu aí por ter assistido até aqui. E falou!